Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e todas as segundas-feiras nós estamos aqui. E para iniciar, a nossa noite, como temos costume, a nossa amiga Solange irá fazer a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida. Seja bem-vinda, minha querida. Boa noite, Tânia. Boa noite, James, Noite, a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos lá, né? Vamos compartilhar. Sua leitura hoje é oportunidades, né? Nós estamos precisando. Oportunidade. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. João capítulo 7, versículo 6. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 73, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Oportunidade. Muito bem. Obrigada, Solange. Não, por isso. E voltando aqui, vamos chamar a nossa amiga Cida, que ela irá fazer para nós a leitura inicial do nosso Evangelho, né? Online, né, Cida? Seja bem-vinda, querida. Do Evangelho? Não, a leitura, a oração. Desculpa. A oração. Certinho. Vamos pedir a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, que ilumine esta nossa reunião, também para o nosso Brasil e todo o nosso planeta Terra, que todas as pessoas que estão também doentes agora nos hospitais recebam esta oração, esta cura que estão pedindo. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Cida. E antes da gente convidar o nosso expositor da noite, né? Hoje a gente está muito feliz, estamos com um amigo, né? De terras além, né? Nós estamos no estado de São Paulo
e o James é aqui de Minas, né, pertinho de nós, mas antes de convidá-lo para expor o assunto da noite, eu quero convidar a nossa amiga Odília. A Odília hoje vai continuar, meus amigos, aquele discurso do Allan Kardec. É um discurso lindo que eu recomendo para que todos leiam na íntegra. A gente está só com alguns fragmentos, né, Odília? Seja bem-vinda, Odília. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos novamente. Boa noite, querida. Vamos ao Vamos lá, discurso, né? o terceiro discurso, né? Aumentar aqui certinho, Odília? Sim. Senhores e caros irmãos espíritas, o espiritismo nada inventou, porque não se inventa o que está na natureza. Newton não inventou a lei da gravitação. Esta lei universal existia antes dele. Cada um a aplicava e lhe sentia os efeitos, embora não a conhecesse. O Espiritismo, por sua vez, vem mostrar uma nova lei, uma nova força da natureza, e que reside na ação do espírito sobre a matéria. Lei tão universal quanto a da gravitação e da eletricidade, embora desconhecida e negada por certas pessoas, como foram todas as outras leis na época das suas descobertas. É que os homens geralmente têm dificuldade em renunciar às suas ideias preconcebidas e, por orgulho, custa-lhe reconhecer que estavam enganados, ou que outros tenham podido encontrar o que eles mesmos não encontraram. Mas, afinal, como esta lei repousa sobre fatos e contra os fatos não há negação que possa prevalecer, terão de se render à evidência, como os mais recalcitrantes o fizeram quanto ao movimento da Terra, a formação do globo e os efeitos do vapor. Por mais que acuse os fenômenos de ridículos, não podem impedir a existência daquilo que é. Assim, o Espiritismo procurou a explicação dos fenômenos de uma certa ordem e que, em todos os tempos, se produziram de maneira espontânea. Mas, sobretudo, o que favoreceu nessas pesquisas é o que foi lhe dado. Até certo ponto, o poder de produzi-los e provocá-los. Encontrou nos médiuns instrumentos adequados a tal efeito, como o físico encontrou na pilha e na máquina elétrica os meios de reproduzir os efeitos do raio. É fácil compreender que isso não passa de uma comparação. Não pretendo estabelecer uma analogia, mas há aqui uma consideração de alta importância, é que suas pesquisas ele não procedeu por via de hipóteses, como o acusam. Não supôs a existência do mundo espiritual para explicar os fenômenos que tinha sobre as vistas. Procedeu por meio da análise e da observação dos fatos, remontou a causa e o elemento espiritual. Se lhe apresentou como força ativa. Só o proclamou depois de havê-lo constatado. Allan Kardec, Revista Espírita, novembro de 1864. Certinho, Odília. Muito obrigada, minha amiga. Eu que agradeço, Tânia. E agora vamos convidar o nosso amigo, né? O James. Eu estava brincando com ele antes da gente entrar aqui, né? Um nome diferente, né? E com grande alegria, esse nosso amigo está aqui hoje, representando a USA Intermunicipal de Franca, e ele vai falar de um tema assim que a gente anda falando muito, né? Transição planetária e o Allan Kardec, né? Seja bem-vindo, James Wowley. Olha só, é muito difícil, até confundi, né? Andei falando meio atravessado. Mas, meu amigo, seja bem-vindo. Ficamos muito felizes com a sua participação aqui. E a sala agora é sua. Vamos lá, né, meus amigos? Obrigado, Tânia. Boa noite, pessoal. Boa É uma noite, querido. imensa alegria poder participar com vocês. Agradeço muito o convite, né, em especial ao Jean, que tive o prazer de conhecer, esteve nos visitando aqui em São Sebastião do Paraíso. Eu sou membro da Aliança Municipal Espírita, que é
aqui a use, né? Em Minas a gente usa uma nomenclatura um pouco diferente para esse sistema federativo, né? E então nós estamos aqui atuando no movimento espírita já há algum tempo no sentido de unificar, de cooperar com as casas, de ajudá-los na organização, na estruturação de atividades, e também sou membro do Conselho Regional Espírita, com sede em Poços de Caldas, em razão da nossa regional, né, estar sediada em Poços. E como nós estamos aí no mês de outubro, né, considerando o nascimento de Kardec, então o tema proposto no convite pelo nosso amigo Jean foi justamente trazer, de alguma maneira, nessa temática, né, de Kardec, alguma conclusão em relação ao nosso estudo. Então, essa foi a justificativa para que trouxéssemos com Kardec a transição planetária, que é justamente esse contexto todo que nós estamos vivendo, e é um momento em que nunca se falou tanto, pelo menos aqui na nossa região, em transição planetária, né, justamente em razão da época em que estamos vivendo, a importância disso para as nossas vidas. Então, Tânia, agradeço aí seu contato desde o início, né, sempre muito simpático, e para mim é sempre uma alegria poder conhecer pessoas novas. Estou vendo aqui a Odília, a Cida, o Adalto, com a esposa provavelmente, né? A Solange, e outros nomes, mas sem vídeo, né? A Alisson, e mais algumas pessoas. Sou a Ilson, é lá da região Centro-Oeste. Está aqui nos prestigiando, meu amigo. A internet nos propicia isso, né? A gente fica muito feliz e estamos muito felizes mesmo com a sua participação, meu amigo. Agora, a sala é sua. Obrigado. Quem sabe, como nós estamos próximos, né? Um dia vai ser um prazer poder visitar a instituição de vocês aí, presencialmente, né? Bom, então eu vou compartilhando aqui também o slide que eu preparei para poder ser mais didático, né, e facilitar a nossa apresentação. Muito bem. Então vamos lá. Antes de entrar no assunto Kardec em si, eu vou fazer uma pequena introdução. É um assunto básico que certamente todos já têm acesso e já estudaram, né? Mas é sempre importante a gente introduzir no assunto aqui, lembrando dessa primeira questão: os planetas evoluem, né? Será que o nosso planeta Terra já é evolução de uma outra fase? E será que nós estamos, portanto, partindo para uma terceira e última fase, ou será que essas fases continuam, né? Então, para a gente poder nivelar essas informações, porque nem sempre falamos para pessoas que estão na doutrina espírita há bastante tempo, existem aqueles que estão vindo pela primeira vez, aqueles que estão começando esse estudo, né? Então, para melhor compreensão daquilo que a gente vai falar sobre Kardec, é importante a gente nivelar essas informações, que eu as trouxe do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 3, que fala da classificação dos mundos, quando Jesus nos havia ensinado já que há muitas moradas na casa de meu Pai, né? Obviamente que não é só o nosso planeta que existe no universo, e muito menos somente ele que é habitado. Em se tratando de classificação, começando de cima para baixo, então o nosso destino, o destino do planeta Terra é ser ainda um mundo celeste. Mas para ser celeste, ele precisa ser feliz. Antes de ser feliz, ele precisa ser um mundo regenerado. Para isso, precisa sair da atual etapa, que é de expiação e prova, e já tendo passado pela fase de mundos primitivos. Então, foi uma forma didática, né, que Kardec, com o apoio da espiritualidade, encontrou para nos explicar que os mundos evoluem, e aqui estão as 5 principais fases, vamos dizer assim, porque entre uma e outra a gente sabe que existe toda uma subclassificação, né? Então, é do conhecimento geral que estamos deixando o mundo de expiação e prova e passando para o mundo de regeneração. Em breve, né, nós seremos um mundo regenerado. E por que nós precisamos ter esse conhecimento? Porque todos nós, com muita certeza, desejamos muito viver no mundo de regeneração. Porque é um mundo moralmente muito mais evoluído, né? É um mundo em que não existem mais o egoísmo, o orgulho, que são as principais chagas da humanidade.
em que as doenças principais já não existem mais porque não tem necessidade. É óbvio que nós, que merecermos viver neste mundo, toda a população não será ainda composta por espíritos perfeitos, mas como está no Evangelho, estará estampado na fronte de cada um o desejo pela perfeição, o que é muito diferente do estágio que hoje nós estamos, considerando que há muitos que se comprazem em fazer o mal, há muitos que ainda não se despertaram para a realidade do porquê estamos aqui e o que precisamos fazer para chegar onde, né? Então é um mundo que todos nós desejamos, e assim sendo, nós precisamos ter a clareza a respeito do que nós temos feito das nossas horas, o que nós temos feito dos nossos dias. Nós já estamos terminando o mês de outubro, estaremos daqui a 2 meses e pouco terminando mais um ano. E aí? Se a gente olhar para trás, neste ano de 2024, nós somos melhores do que fomos em 2023? Em que nós nos tornamos melhores? Quais foram as virtudes que nestes primeiros 9 meses e alguns dias nós já conseguimos desenvolver? Quais foram os nossos defeitos superados? O que nós fizemos a mais do que o ano passado? Qual é o nosso objetivo aqui na Terra, se não o desenvolvimento, a evolução moral? E o que temos efetivamente feito para alcançar essa evolução, se o objetivo principal nosso é esse? É uma reflexão que a gente tem que fazer todo dia ao terminar o dia e perguntar: hoje eu fiz tudo o que eu podia para o próximo? Hoje eu errei, cometi algum erro? O que eu farei amanhã de melhor do que hoje, para não errar de novo? De que maneira eu serei mais útil para as pessoas? De que maneira eu usarei as horas do meu dia de forma mais proveitosa? É muito triste a gente perceber que o tempo está passando e muitas das vezes nós estamos continuando a mesma pessoa. Às vezes a gente nem tem clareza em relação a que ou em que nós melhoramos, porque não reconhecemos os nossos defeitos, não paramos para refletir sobre as nossas imperfeições, não nos conhecemos efetivamente. Não sei se todos vocês têm esse hábito, né, de fazer essa reflexão em relação ao que a gente espera ao final de cada ano, poder olhar para trás e pensar: eu sabia no começo deste ano que eu precisaria superar alguns defeitos. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja, a intolerância, a impaciência, o nervosismo, a falta de sensibilidade, de compaixão, de dificuldade em perdoar, dificuldade no relacionamento com o marido, com a esposa, com a sogra, com os filhos, com os irmãos. Eu já sabia de tudo isso ao começar o ano, e por isso eu estabeleci um plano de desenvolvimento, de crescimento espiritual. Então eu tenho clareza em relação a essa evolução que eu empreendi, que eu construí durante estes meses, esses 9 meses e quase 10. Agora, se a gente não fez essa reflexão, se a gente não teve essa clareza e não estabeleceu um plano de crescimento moral, de evolução espiritual, a gente corre um sério risco de terminar o ano e perceber que a gente é o mesmo. De 1 ano atrás, de 2, de 5, de 10 anos atrás, somos as mesmas pessoas. Então, nós precisamos entender como esse progresso planetário acontece para saber se a gente está no caminho adequado. Sabe-se lá quantas vezes nós já viemos para este planeta de expiação e prova. Estamos agora no último momento para avançar para a próxima etapa e às vezes estamos só patinando. Kardec veio num contexto, portanto, premeditado. Kardec não foi uma pessoa encontrada ao acaso. O Espiritismo não veio numa hora ocasional. Tudo já era planejado. O nosso planeta é apenas mais um no meio de um sem número de outras estrelas que brilham aí no céu
que têm a mesma natureza, os mesmos objetivos. Então, nosso planeta passa por um processo evolutivo semelhante a todos os outros planetas. Então, para nós parece ser uma novidade, mas para a espiritualidade não é. Então, todo esse planejamento de evolução da humanidade e do planeta já era programado por Deus. Então, nós já passamos por um mundo primitivo, nós avançamos para o mundo de expiação e provas, do qual nós hoje ainda compartilhamos a existência, e avançaremos, portanto, para esse mundo de regeneração, que seria a nossa terceira série. Para que nós pudéssemos deixar o mundo de expiação e provas e avançar agora para o mundo de regeneração, Deus enviou várias pessoas importantes, mas aqui em resumo, para que nós não delonguemos muito, porque a Tânia falou que tem que terminar antes das 11, né, Tânia? Vou assustar o pessoal, né? Então, mandou Moisés, dentre vários outros profetas. Moisés veio trazendo para a época as lições que lhe competia de acordo com o nosso grau evolutivo. Mas Moisés foi um missionário enviado por Deus para dar início, portanto, a uma organização moral. As primeiras regras religiosas, vamos dizer assim. Depois de 1500 anos, veio Jesus, veio reformando boa parte dos ensinamentos de Moisés em razão do novo grau evolutivo que a humanidade já se encontrava naquela ocasião. Jesus veio trazer uma boa nova completamente mais abrangente no sentido da prática da lei de amor acima de todas as outras leis. Veio dizer que não é mais olho por olho, dente por dente, mas se te batem na face direita, ofereça também à esquerda, né? Veio dizer que nós deveríamos amar não somente as pessoas que nos amam, mas amar também os inimigos. Perdoar as ofensas não apenas 7 vezes, mas quantas forem necessárias. Então Jesus veio revolucionar e por isso fez história e marcou época. E Jesus, portanto, essa autoridade religiosa que nos guia, que nos direciona todo o ensinamento cristão, ele já havia anunciado que mandaria uma nova revelação, não personalizada, que seria para todos, que todos teriam acesso e ficaria conosco para sempre, para complementar aquilo que ele havia dito, esclarecendo, talvez aprofundando melhor o que ele havia dito e para trazer aquilo que ele ainda não havia dito, porque não era o melhor momento. Então nós sabemos que essa promessa de Jesus se materializou com o advento da doutrina espírita. Então vejamos como a doutrina espírita veio de forma planejada, né? Ela veio justamente para fazer com que o nosso planeta deixasse de ser mundo de expiação e passasse a ser um mundo de regeneração, no menor tempo possível, de forma mais natural possível. Dentro desse planejamento divino, a gente pode imaginar a grandiosidade das pessoas que foram eleitas para fazer cumprir toda a sua determinação. Moisés, outros profetas, também Jesus, e depois Kardec, com toda a sua capacidade, com todas as suas competências, para conseguir codificar a nossa querida doutrina espírita, né? Então vejamos o desafio que Kardec assumiu para nos deixar um legado que perdurará para sempre. Quanto somos gratos por esse trabalho que Kardec realizou. Kardec, que nasceu em outubro de 1804, né, vai ser sempre lembrado e deve ser mesmo, não somente em razão da sua reencarnação na Terra no mês de outubro, mas todos os dias da nossa vida, porque cada um, se eu perguntasse aqui, tem a sua história com o Espiritismo. O quanto hoje nós vivemos mais felizes, menos revoltados, aceitando a vida como ela é, porque a gente aprendeu isso com a doutrina espírita. A gente sabe hoje que ninguém mora no lugar errado, que ninguém trabalha no lugar errado, que ninguém se casou com a pessoa errada, que ninguém tem os pais ou os filhos errados, que ninguém sofre por capricho.
nós passamos a entender, com o estudo da doutrina espírita, que tudo está certo. Convivemos com as pessoas que devíamos conviver, como sendo as melhores que Deus poderia nos encaminhar para o nosso próprio burilamento. Isso a gente já aprendeu também com o Chico, né? Então a vida se torna muito mais leve. Os sofrimentos são necessários para o resgate dos nossos erros. Só que a partir do momento que a gente compreende melhor toda essa sistemática da dor, da expiação, da prova, a gente aceita. E quando se aceita, quando não se resiste, a vida se torna melhor, mais feliz. E tudo isso pode ser legado da doutrina espírita que Kardec bem trabalhou e codificou. Então, se há uma pessoa que nós temos que manifestar a nossa gratidão de uma forma ilimitada, é pelo trabalho que Kardec realizou. E a gente imagina talvez só um pouco do sofrimento que ele passou, de todos os ataques, de todas as dificuldades que ele enfrentou para nos deixar essa doutrina codificada e todo o trabalho que ele realizou em apenas 15 anos. Ele teve contato com manifestações mediúnicas por meio das mesas girantes, como a gente já estudou, em 1854, né, quando ele completava 50 anos de idade. E como ele desencarnou em 69, então foram 15 anos de trabalho intenso. E nós temos mais do que isso de espiritismo. 15, 20, 30, 40 anos ou mais de doutrina espírita e não conseguimos nem ler o que ele escreveu, o que foi em 15. Quando a gente começa a perceber o trabalho que Kardec fez, imaginando que durante 10 anos, de 58 a 68, né, ele escreveu todos os meses uma revista espírita, só isso já poderia ser o bastante para dizer que, intermitentemente, ele se dedicava a um conteúdo fantástico, que são as revistas espíritas. Só que, além disso, ele escreveu todo o Pentateuco espírita. Além disso, ele escreveu outros livros e ainda deixou conteúdo para obras póstumas, né? Então, é muito conteúdo, é muito trabalho e a gente, no mínimo, tem que saber agradecer. Quando se fala em gratidão a Kardec, não é só agradecer pelo trabalho. A melhor maneira da gente agradecer o trabalho de Kardec, qual é? Qual é a melhor maneira de agradecer o trabalho de Kardec? É praticando. É exercitando. É colocando em prática tudo aquilo que a gente aprende. Frequentar o centro espírita é importante? Muito. Realizar o evangelho no lar é importante? Muito. Mas de que vale toda a informação que a gente recebe? De que vale toda a nossa participação se isso não virar ação, se não virar prática, se não tivermos atitude para que haja uma transformação efetiva nessa jornada de evolução moral? Essa gratidão, por meio da prática, por meio da ação, também se aplica a Jesus, que nos pede para perdoar as ofensas, que nos pede para amar o próximo, até os inimigos, é praticando. Seria a maneira deles ficarem mais gratos ou felizes e satisfeitos, seria a prática de todos os seus ensinamentos. Bom, quando acontecerá na Terra essa transição de expiação e provas para a regeneração? Tem muitos que perguntam isso, né? Quando essa transição se dará? Nós sabemos que o Espiritismo procura não dar datas de nada, né? Como acontece com algumas ciências que tentam predizer o futuro, que o mundo vai acabar, não sei em que mês de que ano, e o espiritismo, de um modo geral, procura não dar datas. Mas nós conseguimos identificar uma época muito provável, de acordo com a espiritualidade, em que esse processo que já vem acontecendo se finalize. Desde o momento em que o nosso planeta deixou de ser um mundo primitivo e passou a ser um mundo
de expiação e prova, naquele momento a construção para a transição para o mundo de regeneração já havia iniciado, obviamente. Né? Um aluno que está numa segunda série, ele está na segunda série projetando a terceira. Quando ele vai passar para a terceira? A cada dia que ele avançar na segunda, né? Ele estará mais próximo da terceira série. Então, desde o momento que nós iniciamos a nossa etapa de expiação e prova, estamos nos aproximando desse mundo de regeneração. E quando virarmos essa chave, quando passarmos para então esse mundo de regeneração, teremos mais quantas centenas de anos pela frente para merecermos viver num mundo feliz, né? Bom, mas então vamos procurar entender quando se dará essa transição de expiação e prova para a regeneração. Olha o que nós encontramos. Lá na Gênese, que foi codificada por Kardec e publicada a obra em 1868, lá no capítulo 18, item 9, nós encontramos esse trecho que a espiritualidade trouxe para Kardec. A humanidade terrena, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em franco trabalho da transformação há cerca de um século. Então, quer dizer, o advento do Espiritismo, planejado por Jesus, aconteceu com o Livro dos Espíritos, em 1857. Não é isso? Então, nós soubemos, com base nessa informação que está na Gênese, que há cerca de um século já estava sendo trabalhado um grupo de Ismael para que essa transição se avançasse para o mundo de regeneração. A primeira informação que nós temos é essa. Pois, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico em 1938, encontramos lá, Humberto de Campos disse, entre 1800 e 1820, Ismael reúne uma pleiade de espíritos e diz que estamos no século do advento do Consolador, que a partir de então serão 100 anos preparatórios para os próximos 100 anos. Então, olha só. Ismael, antes do advento da doutrina espírita, já sabendo de todo esse planejamento, porque ele tinha contato direto com Jesus, conforme nos conta, né, Humberto de Campos nessa obra, então já havia previsto que, com o advento da doutrina espírita, nós teríamos 100 anos de preparação para que a regeneração acontecesse da maneira planejada pela nossa divindade. Para que nos 100 anos seguintes, ou seja, 200 anos a partir do momento que a doutrina espírita foi codificada, nós tivéssemos, portanto, a conclusão dessa fase de transição. Então, vamos começar a reunir aqui as informações. Dentro desse planejamento de 300 anos, que também já fora citado, nós temos, então, 1757, mais 100, 1857, que foi a publicação da doutrina espírita. Mais 100, nós temos 1957, inclusive, aqui em 49, nós tivemos o Pacto Áureo, né, que vem trazer uma forma organizada para a unificação do espiritismo no Brasil, e mais 100, 2057. 2057, pelo cálculo matemático, com base nessas informações que nós trouxemos, seria, então, um período de finalização dessa transição planetária de expiação e prova para regeneração. Até aqui, tudo bem? Estão conseguindo ouvir bem? Ok. Bom, daí, não sei quem de vocês já estava encarnado, que conseguiu assistir Pinga Fogo, né? Eu estava querendo já, estava na fila, mas nós encontramos vídeos, os 2 programas Pinga Fogo, né, em que Chico participou, na Rede Tupi, né, de televisão, e lá alguém fez a pergunta para o Chico a respeito dessa data, que até hoje, né, nos é importante saber quando iria acontecer essa regeneração. E Chico disse que, em razão, né, da importância do programa, que Emmanuel, que estava ali com ele,
havia dito que essa regeneração se daria, ou pelo menos a finalização desse processo, por volta de 2057. Então, olha só que essa informação foi trazida por Emmanuel. Não foi por qualquer espírito e muito menos por qualquer médium. E está lá gravado no programa, no segundo programa Pinga Fogo. Então, se a gente retorna aqui, a gente percebe que faz sentido essa data, essas informações que nós encontramos na Gênese, que já fazia um século, desde que a doutrina foi codificada, que nós teríamos mais 200 anos pela frente, e coincide justamente com essa data, 2057, que Emmanuel anuncia no programa Pinga Fogo. Bom, daí nós trouxemos alguns fatos curiosos. Lá no Livro dos Espíritos, nas questões 50 e 51, quando Kardec pergunta para a espiritualidade sobre Adão, a resposta foi: Adão não foi o primeiro homem. Ele viveu há 4.000 anos antes de Cristo e foi um dos que sobreviveram ao cataclismo na época, criando-se um mito. Marcou época. E estudando a Gênese, a gente percebe que esses cataclismos, esses momentos considerados, esses fenômenos da natureza, momentos difíceis em que muitos espíritos se desencarnam, são fases, são etapas de renovação do nosso planeta. Naquela época, 4.000 anos antes de Cristo, houve um grande ceifador, vamos dizer assim, né? Muitos espíritos que ali se encontravam partiram deste planeta, e ali a gente poderia considerar, sem ainda uma base sólida de informação, que estaria iniciando o nosso mundo de expiação e provas, né? Mas olha só que interessante. No Velho Testamento, nós encontramos esse termo Shabat, que deve ser comum para vocês, né? Que é o 7º dia de descanso, né? Que é para conexão divina. 7º dia, depois de 6 dias, portanto, nós temos um 7º dia, que seria o Shabat, que Jesus, inclusive, na época, citou, né, por várias vezes, a necessidade dessa conexão divina. Daí a gente faz a seguinte conta. 4.000 anos antes de Jesus, desde aquele cataclisma de Adão. 4.000 anos antes de Jesus. Depois de Jesus, já se passaram 2.000 anos. Então, nós completamos o 6º dia. Estamos, portanto, entrando no Shabat. Estaríamos entrando no 7º dia, que seria esse dia de conexão divina, de um mundo de regeneração moralmente mais evoluído, mais conectado com a divindade, né? Na segunda epístola de Pedro, lá no capítulo 3, versículo 8, encontramos esse trecho. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. A gente sabe que nada é perdido. Toda informação tem um sentido. Não faz sentido na época, mas faz sentido em outras épocas, né? O que isso pode significar para nós? Se a gente fizer um cálculo, olha o cálculo, aqui é um dia, 1.000 anos. Então, olha só, um dia, 1.000 anos. Se a gente pegar esses 1.000 anos e dividir pelas 24 horas do dia, qual que vai ser o resultado? 1.000 anos dividido por 24 horas, nós teremos que cada hora significa 42 anos. Uma hora, segundo o cálculo bíblico, são 42 anos. Então, se a gente pegar 2057, que é o ano final da transição planetária, e reduzir 42 anos, a última hora começou em 2015. Estamos vivendo a última hora. E por isso que Jesus falava tanto que nós devemos ser os trabalhadores da última hora. Isso faz sentido para vocês? Será que nós estamos sendo esses trabalhadores da última hora? Será que nós estamos entendendo a importância de desenvolver esse trabalho de última hora? Que não temos outra oportunidade melhor a não ser esta, em que nós, todos que aqui estamos encarnados
nesse período, desde 2015, né, que estamos vivenciando essa última hora, não somos os grandes responsáveis por essa transição planetária, de levar o Espiritismo para cada vez mais pessoas, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para o nosso trabalho. A gente, às vezes, compartilha tanta coisa que não tem tanta utilidade. A gente faz tanta coisa no dia que não tem tanta importância. E aquilo que é mais importante, talvez a gente esteja deixando para depois. Cada um de nós tem ou teve um trabalho, tem gente que abriu empresa, tem gente que prestou concurso, tem gente que foi empregado em algum lugar. Para isso, a gente deu o primeiro passo. A gente distribuiu o currículo, a gente estudou, a gente teve uma iniciativa para se candidatar ao trabalho remunerado. Agora, e para o trabalho voluntário? Qual foi a nossa iniciativa? Ou qual tem sido a nossa iniciativa? Porque a Seara de Jesus está recrutando pessoas para pagar o maior de todos os salários que a gente poderia desejar na vida. Agora, será que a gente está esperando alguém bater na nossa porta? Ou será que nós também, com a mesma garra que tivemos para buscar o nosso trabalho remunerado, estamos também buscando o nosso trabalho voluntário na Seara de Jesus? Será que ainda vamos ter mais quantos anos pela frente para a gente compreender a necessidade de colocar em prática tudo que a gente já aprendeu? Nas pequenas coisas. Aquele ditado que aquilo que ainda nos incomoda, não sei se vocês convivem com alguém que incomoda. Se tem alguém no trabalho que incomoda vocês, se tem alguém na família, um parente, um primo, um tio, uma sogra, né, alguém que incomoda. Porque de todos os desafios que nós enfrentamos, o relacionamento humano talvez seja o maior. Mas, em compensação, também é o que mais nos ensina, o que mais nos oferece oportunidade de crescimento. Então, nós estamos aproveitando estes momentos para realmente colocar em prática o que a gente já sabe? Ou será que a gente está sucumbindo? A gente se irrita com facilidade? A gente se esquece de praticar as lições cristãs de Jesus, de tolerar mais, de perdoar mais, de saber que nada é por acaso, não é? Portanto, sabendo que nós somos os trabalhadores da última hora, não há mais desculpa para que a gente diga que não sabia disso, né? Porque isso nos será pedido. No Evangelho tem lá a missão do homem inteligente. Quem é ou quem são as pessoas inteligentes? Às vezes a gente pensa assim, eu não sou não, né? Isso não cabe a mim não. Eu reprovei na prova de matemática, não sei o que e tal. Mas, na realidade, vem a espiritualidade explicar que o homem inteligente é todo aquele que é capaz de pensar, de raciocinar, de interpretar e de levar todo esse conhecimento que a gente teve, o merecimento de ter acesso, para o maior número possível de pessoas. De alguma maneira. Seja através de um atendimento fraterno, seja através de uma conversa, de um diálogo, seja por meio das redes sociais, seja no nosso trabalho. E às vezes a gente se esquece disso. A gente acorda, toma um café, cada um tem a sua rotina, almoça, volta para a rotina, chega no final do dia, vai assistir alguma coisa e dorme, no dia seguinte a mesma coisa. E como fica a programação que vai fazer com que nós tenhamos realmente progresso moral? Bom, Bezerra de Menezes, em 1963, numa manifestação mediúnica, ele trouxe essa mensagem tirada de é um trecho dessa mensagem que ele nos trouxe sobre unificação. Seja Allan Kardec não apenas crido, ou acreditado ou sentido, apregoado ou manifestado, não apenas ele como sendo a nossa bandeira, mas seja Kardec suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base, é difícil forjar o caráter espírita cristão
que o mundo conturbado espera de nós pela unificação. Ensinar, mas fazer. Crer, mas estudar. Aconselhar, mas exemplificar. Reunir, mas alimentar. O que Bezerra quis nos trazer com isso é que para Kardec não foi fácil. Pelo contrário, foi muitas vezes mais difícil ser espírita na época de Kardec e muito mais difícil ser ele o codificador da doutrina espírita e mesmo assim enfrentando todas as dificuldades em desenvolvimento do seu trabalho, que a gente sabia que ele era pedagogo, era filósofo, né, professor, e ele enfrentava as dificuldades, chorava às vezes quando necessário, quando já não suportava mais o peso do desafio que ele havia assumido. E ele realmente realizava, ele vivia a doutrina espírita, ele respirava a doutrina espírita. O foco dele era o espiritismo. E poderia dizer assim, mas aí também, né, depois que ele se aposentou. Mas não, ele tinha 50 anos quando ele começou. Em 3 anos, depois do primeiro contato que ele teve com o processo das mesas girantes, ele já havia codificado o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, em 3 anos de trabalho, com muita dedicação. Então, o que Bezerra nos diz aqui, não é só para a gente dizer que acredita no espiritismo, que entende, né, que é a nossa bandeira. Não, é muito mais do que isso. É enfrentar principalmente neste momento, todo o mal que está chegando para tantas famílias, para tantas pessoas que estão sofrendo horrores com a ampliação dessa ação dos obsessores. Na Gênesis já havia também uma previsão de que nos últimos tempos, que são os tempos que a gente está vivendo agora, as pessoas seriam riscadas da lista de vivos antes de desencarnarem, devido à loucura, devido às doenças psíquicas. Depois, Joana de Ângeles trouxe também, por meio de mensagem do Divaldo, dizendo que nós bateríamos recordes no número de pessoas com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, porque os obsessores já sabem que eles vão perder essa luta, mas eles não querem perder sem lutar. Eles estão aumentando o número de vítimas. Eles estão entrando nos lares, estão destruindo os casamentos, estão destruindo até as casas espíritas, estão fazendo com que os trabalhadores espíritas entrem em conflito entre si por coisas banais. Eles estão trabalhando intensamente. E nós temos que, no mínimo, igualar a garra, a força, a vontade para combater esse mal. E Jesus espera de nós que esse trabalho que Kardec nos deixou seja ampliado, divulgado. Então nós temos que nos candidatar ao trabalho federativo, procurar o Jean da USE. Ô Jean, você está precisando de quê aí? De que maneira eu posso te ajudar a levar a doutrina espírita não só para Franca, mas para toda a região? De que maneira eu posso ser útil nesse trabalho? Ajudar tantas instituições que estão aí precisando de apoio. Então nós temos que arregaçar as mangas e passar, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, passar a sacrificar as nossas rotinas, os nossos hábitos e costumes em prol da divulgação da doutrina. A gente não tem que esperar o melhor momento. Tem gente que fala assim, quando eu puder, quando eu tiver tempo, quando eu aposentar. Quem disse? Primeiro que a aposentadoria agora está difícil, né? Dizem que INSS isso nunca será seu. E segundo, que a gente não sabe que dia que vai desencarnar. Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja semana que vem, mês que vem. E aí? Ficar esperando o quê? Então, conforme lido por quem foi a mensagem da oportunidade, né? Que nos ensinou que é agora, a oportunidade é hoje. Não é amanhã, não é depois, é agora que a gente tem que fazer. Mas é tão difícil para mim, é difícil para todo mundo. Todo mundo tem suas ocupações, tem seus desejos, tem suas vontades, tem suas rotinas.
Mas, enfim, nós estamos aqui na Terra para quê? Se não for para executar os ensinamentos de Jesus, e ainda mais tendo tido a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Para a gente finalizar, eu trouxe aqui também um trecho de obras póstumas. Kardec, quando estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não havia comentado com ninguém. E o primeiro título do Evangelho seria a Imitação do Evangelho. Depois, com algumas ideias de outras pessoas, como do senhor Didier, que foi quem editava os livros de Kardec, né, fazia parte da Sociedade Parisiense também de Espiritismo. Então, Kardec, ele, numa mensagem, numa reunião mediúnica, ele pediu para que o espírito pudesse trazer para ele informações a respeito do novo livro que ele estava escrevendo. Mas ele não havia dito para ninguém, nem para o médium, ele guardava em segredo. Só que a espiritualidade, obviamente, já o acompanhava, trouxe informações importantes para Kardec em relação a essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Disse assim: o Espírito esclarece a sua importância moral, cita a perseguição que se iniciaria pelo clero e motiva Kardec a continuar o trabalho, mesmo diante das dificuldades, lembrando que ele foi escolhido em razão da solidez de suas convicções e que sua fé, igual a um muro de aço, resistiria a todos os ataques. Então a gente imagina o quanto foi difícil escrever essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque estaria confrontando todo o clero, que a gente imagina, né, como que eram os sacerdotes daquela época em relação à administração das cidades, né, de toda a França, né, e em especial da capital onde Kardec estava. Então deve ter sido realmente muito difícil. Quem não assistiu, fica a recomendação para assistir Kardec, o filme Kardec, né, que traz vários momentos ali que certamente tenham coincidido com a realidade. Olha a importância de Kardec ter sido motivado pela espiritualidade para continuar esse trabalho, porque ele poderia ter desistido. E a gente sabe que nesses 3 aspectos da doutrina espírita, religião, ciência e filosofia, embora todos sejam importantes, mas se fôssemos obrigados a escolher um só, o mais importante seria o seu aspecto religioso. E dentre as 5 obras, quando a gente tem o Livro dos Espíritos, que é uma obra filosófica, nós temos o Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno, dentre os quais o Livro dos Médiuns é mais aplicado ao aspecto científico. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra religiosa, que é a que nos remete para a ideia da evolução moral. Então, se nós também fôssemos escolher só uma das 5 obras, ficaríamos com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é ele que nos ajuda a compreender melhor o nosso planeta, as adversidades, a necessidade da gente alcançar o nosso progresso moral, né? Que é o que a gente aprendeu com Jesus, que nem precisaríamos acreditar em nada, nem ter fé, nem na vida espiritual, enfim, poderíamos ser céticos, como foi aquele bom samaritano, né? Desde que praticássemos a lei de amor, pela manifestação da sua prática, que é a caridade, né? Então, isso tudo é o que a gente encontra no Evangelho, que seria o suficiente para o nosso crescimento espiritual. Bom, portanto, como merecer viver no mundo em regeneração? Existe só uma forma. Jesus é o caminho, a doutrina espírita, por meio de Kardec, do trabalho de Kardec, é a chave para que a gente percorra por esse caminho. Então, o único caminho que a gente tem para alcançar o merecimento de viver nesse mundo de regeneração é a prática da caridade. A caridade na sua maior pureza. No Evangelho a gente aprende que a caridade não é um dos meios para a nossa salvação, e sim um único meio. Porque a pessoa que é caridosa, ela contempla em si todas as demais virtudes. Então, façamos essa reflexão com esse aprendizado que tivemos com Kardec, se estamos realmente
praticando o bem, praticando a caridade. A caridade, ela pode ser praticada de várias maneiras. Não é só a doação material, embora ela seja muito importante. O alimento para quem tem fome, a medicação para quem está doente, o abrigo para quem passa frio. Mas só que, além da caridade material, nós temos também a caridade espiritual, que é aquele abraço amigo, aquela oração, a vibração que a gente pode fazer para as pessoas que estejam sofrendo. E a terceira e mais difícil forma de praticar a caridade, porém a mais meritória, é a caridade moral, que é o perdão das ofensas, que é tolerar a diferença. Tolerar as pessoas que pensam diferentemente de nós é uma grande caridade. Perdoar aqueles que nos ofendem também é uma grande caridade. Então, todos nós podemos praticar a caridade nesses três aspectos, mas a gente tem que refletir o quanto eu estou realmente praticando. Eu gostaria de convidá-los, quem desejar receber todos os domingos uma mensagem de reflexão de 5 minutos, basta enviar uma mensagem no WhatsApp para esse número, pedir para que seja cadastrado para receber essas mensagens, dizer o nome, salvar esse número na agenda, pode salvar com o meu próprio nome, James, e todo domingo passará a receber uma mensagem de reflexão sobre algum tema. Bom, era isso, Tânia. Não sei se eu estourei o tempo. Se estourei, eu peço desculpas, mas me coloco à disposição para qualquer tipo de dúvida ou esclarecimento. Não, meu amigo, você não estourou, não. Está parecendo inglês. James, você trouxe aí várias pulguinhas para a nossa reflexão, né, meus amigos? Foi, assim, um assunto, ficou bem didático, tudo, mas eu vou te fazer uma pergunta. Mas será que nós, através do nosso comportamento, do jeito que nós estamos vivendo hoje, será que a gente não vai retardar alguns aninhos essa transição, não? Cada um vai ter que responder por si, né, Tânia? Porque a construção é individual, né? A construção é individual. Então, nós temos que pensar, né? Ou o mundo vai, né? Vamos lá, a Terra vai e a gente fica, né? Então, vamos lá. Exatamente. A evolução moral, ela não é um progresso linear. O que nós não fizemos nos últimos 6.000 anos, talvez faremos nos últimos 42, né? Que nessa última hora. Então, não é quantidade, é qualidade. Talvez tudo aquilo que nós deixamos de fazer de bom ou cometemos erros nas vidas anteriores, esta é a nossa oportunidade de conseguir expiar todo o mal e de conseguir fazer todo o bem. Afinal de contas, por que será que nós tivemos o merecimento de conhecer a doutrina espírita? Né? Será que foi só porque a gente mereceu sofrer menos? Ou, quem sabe, foi obra do acaso? E a gente sabe que não é nada disso, né? A doutrina espírita, para nós, mais do que uma bênção que nos beneficia, é uma ferramenta de trabalho, e assim deve ser enxergada, né? Nós temos que usá-la como o lavrador usa uma enxada, nós temos que usar a doutrina espírita para trabalhar, visitar as pessoas que estejam em dificuldade, não ficar esperando as pessoas pedirem ajuda. Afinal de contas, por que tem lá no Evangelho um trecho falando dos infortúnios ocultos? Nada que está lá foi perdido. O conteúdo que Kardec poderia ter utilizado dentro do Evangelho é enorme, mas ele colocou aquilo que realmente fazia mais sentido para nós nos dias de hoje. Então, a semelhança de um aparelho digital, quando a gente compra e não sabe operacionalizá-lo, a gente precisa de um manual. O Evangelho é o nosso manual da vida, né? E que ali nos dá todo o direcionamento que precisamos, mas precisamos colocar em prática. É verdade, meu amigo. Muito bom. Até a Keila deixou um recadinho aqui, ó. Eu adoro esse tema
E agradeço, deixa eu pegar aqui. E agradeço pelos valiosos esclarecimentos. Isso me enche de esperança para a vida futura. Então, é o que nós temos que ter. Dias melhores virão e depende de nós, né? Das nossas atitudes, né, meu amigo? Ai, Plenamente. James, eu vou pedir, e eu acho que eu tenho quase certeza que os amigos que estão aqui presentes, outras vindas suas aqui para nossa sala virtual. Foi muito bom, viu? O ano que vem, você pode ter certeza que eu vou lá, bater lá na portinha do James. Vai fazer um estudo para nós. Foi excelente, né, meus amigos? Nós agradecemos muito, James. Foi, assim, maravilhoso. Que a espiritualidade amiga. Nós rogamos também para o mentor da nossa casa, que é o senhor José Marques Garcia. Talvez você não o conheça, né, assim, por nome e tudo, mas foi um grande trabalhador, e que ele te abençoe cada vez mais, junto com essa espiritualidade toda, Euripides Barçanufo, que você possa continuar nesse trabalho lindo, maravilhoso, e eu tenho certeza que todo mundo sentiu esse carinho que você tem pela doutrina, né? Esse amor que você tem, e que você continue aí, trabalhando para Jesus, meu amigo. Assim que seja. Gratidão, viu? Muito Eu que obrigada. agradeço, Tânia. Obrigado pelas palavras. Nós que agradecemos. Eu convido para você ficar para o nosso fechamento, né? Lembrando da nossa agenda, meninos, que a próxima semana serei eu, né? Estarei aqui com o trabalho com as parábolas. Nós vamos trabalhar a parábola da torre, né? Da construção da torre e Kardec. Então, vamos ver aí o que a gente consegue trazer aí de reflexões. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui nesse mesmo canalzinho, né? Os nossos amigos que estão aqui conosco, que estão no WhatsApp, os que nos assistirão posteriormente pelo YouTube, que possam estar sempre conectados na prática do bem, do amor e da caridade. Que Jesus nos ampare, nos ilumine a nossa caminhada, levando essa paz que estamos sentindo, levando essa luz no caminho de todos, que é o nosso querido Mestre Jesus. Que os espíritos amigos de cada familiar que aqui está possa recebê-lo em suas casas, que possam levar a fluidificação das águas, que possa transmitir o passe virtual para refazer as nossas energias e que cada dia mais possamos ter o otimismo, a esperança, a convicção que dias melhores estão chegando. Queremos arrematar, né, com esse lindo estudo, né, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga e do José Marcos Garcia, conosco. Senhor, nós te agradecemos por esse banquete espiritual, estarmos reunidos, Senhor, em seu nome, dessa cartilha de amor, agradecendo também ao nosso querido Allan Kardec pela doutrina que tanto nos escora, nos sustenta. Obrigada, Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado é o seu bendito e santo nome em toda parte. Dai-nos, Senhor, o pão material, o pão espiritual, o perdão de nossas dívidas, assim como tentamos perdoar os que nos ofendem. E não nos deixe entregue à tentação do caminho, tentação contra nossos irmãos. Livra-nos, Senhor, do mal que reside em nós, pois que teu é o reino e a glória para sempre.
Obrigada, Jesus, por esse estudo maravilhoso. Obrigada pelos irmãos do caminho. Obrigada, obrigada, vô Marcos Garcia e essa espiritualidade amiga. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos, em especial aqui o nosso convidado da noite. Que todos tenham uma semana de muita paz, de muita luz e de muito amor. E aos nossos amigos que estarão nos assistindo posteriormente, também recebam todo esse amor, todo esse carinho. Um beijo no coração e até a próxima semana.